Esse, esse podcast que a gente vai fazer aqui é um pouquinho diferente dos outros. É que já que eu te conheço há muito tempo, eu tava querendo, eu sempre quero recomendar seu podcast para uma galera. Eu tava querendo que esse podcast aqui fosse tipo uma introdução ao que foi o Liberdade Masculina e o que está sendo agora no canal Nilma. Beleza, cara. Você gostaria, assim, de uma introdução, uma explicação, assim, certo? Uma historiazinha. Aham, eu já até separei alguns Beleza. temas aqui. Cara, eu até fico feliz em você me perguntar isso, porque acho que muita gente não conhece direito a história, né? Mas eu lembro exatamente o dia que eu comecei meu canal. Foi ainda em 2017, 2018. Eu fiz alguns vídeos mais focados em dois assuntos em específico: em tradição e relacionamentos, né? O primeiro vídeo que eu soltei em específico foi sobre isso. Era um vídeo falando sobre a incompatibilidade da visão que as pessoas têm sobre relacionamentos e o que está acontecendo na modernidade, até mesmo porque os relacionamentos tradicionais, eles não tinham o contexto social que nós temos agora. Então a gente não pode ter as mesmas esperanças em relação às mulheres, até aos homens, se for mulher, e todo o resto, né? E com isso comecei a fazer sobre isso. Acho que foi um assunto que atraiu muita gente. O nome inicialmente acho que era Nilma mesmo. Depois eu tive essa ideia do Liberdade Masculina, que eu falei, eu vou fazer conteúdo para homens aqui, né, cara? Só que aí, e essa é uma parte que muita gente não conhece, eu comecei a ser realmente perseguido de uma forma nada interessante. Conseguiram, não vou falar como, chegar ao meu próprio nome. Me ameaçaram de inúmeras formas, em específico alguns militantes exacerbados aí ligados ao feminismo, e me colocando como se fosse a pior pessoa do mundo, né, cara? Inclusive chegaram até o lugar onde eu estava trabalhando e todo o resto. E eu sou um cara extremamente cauteloso com a privacidade, né? Mas as pessoas não entendem direito algumas coisas que eu não posso falar aqui, mas o Big Tech não é tão interessante, não é assim tão bonzinhos quanto eles parecem ser. Eu não sei como conseguiram, mas enfim. Depois disso, né, cara, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado. Porque, no fundo, eu sou um ser humano como todos vocês. E quando eu comecei a pensar, caramba, isso aqui pode afetar minha família, pode ser que eu perca a minha carreira e não tenha como ajudar os familiares que eu ajudo. Aí eu comecei a ficar um pouco mais preocupado e eu falei, cara, eu adoro falar sobre isso, mas nessa realidade da internet, e eu já estava antecipando o que está acontecendo agora, eu falei, não vai dar, não vai dar. Além de ser banido, vão acabar ferrando a minha vida, porque eu sei como essa gente opera, né? E eu deixei para trás um pouco disso, eu comecei a ter uma abordagem mais ampla sobre as coisas, comecei a falar mais sobre filosofia, que é um assunto que eu também tenho muito interesse, às vezes tecnologia. Eu comecei a falar de algumas tretas, até mesmo para, assim, falei de treta para tentar redipilar as pessoas, porque essas tretas acabam chamando a atenção de muitos, né? Mas, assim, aí eu fiz eu fiquei mais amplo nos assuntos que eu colocava. E aí eu tive que mudar o nome do Liberdade Masculina por duas razões. Primeiro, porque eu não estava mais falando só com homens, mesmo que meu público ainda seja 95% de homens, e também por conta da perseguição das redes sociais e das pessoas de forma geral, sabe? Eu falei, cara, não dá. Eu gostava de zoar às vezes com feministas, zoar às vezes com lacrador, mas no contexto que a gente tá indo, cara, é impossível na internet de forma ampla fazer isso. Agora, nesse momento, eu tô trabalhando em alternativas. Eu precisava de mais tempo, precisava de 1 ano e meio, 2, para fazer algo legal, mas eu tô vendo que não vai ter tempo para isso, então eu vou sair o mais rápido possível com o que eu posso para ter um lugar, no mínimo, que eu possa ter um pouco mais de liberdade de expressão, ou no mínimo continuar falando o que eu já falo, porque o ponto central aqui é a perseguição de discurso nas redes sociais, no Big Tech, e eu gostaria de falar muitas outras coisas que infelizmente eu não posso falar. Eu só falo uns 5, 10%. Mas essa gente joga de forma muito suja, muito perigosa,
E, no fundo, eu sou só um indivíduo. Essa gente não é. Essa gente tem muito dinheiro e muito político por trás deles. Então, essa foi mais ou menos a história, né? Se eu tivesse a liberdade de falar o que eu quisesse, acho que seria bem diferente a história do meu canal e da minha presença na internet, mas, né, a gente tem que se adequar ao que acontece, porque somos meros seres humanos, né? Essa daí era a primeira pergunta que eu ia fazer mesmo, você já descobriu. Mas eu queria saber como é que foi a recepção do público e da plataforma, como é que foi? Cara, no começo, eu era extremamente foda-se, entendeu? Eu chegava, falava tudo o que eu tinha que falar, eu não tinha medo. Falava como eu falava assim, como eu falaria com um amigo, né? E no começo eu tava um pouco ferrado da cabeça também, porque tinha lidado aí com umas mulheres doidas e tal. Mas enfim, o principal é que eu tinha, assim, a liberdade de falar ferre-se, não tô nem aí, sabe? Não tinha esse medo de ser perseguido. Mas depois, cara, é uma situação diferente, porque afeta a vida dos seus familiares, afeta a vida das pessoas que você ama, é um troço diferente. E, assim, eu pessoalmente, se eu estivesse sozinho na minha vida, se fosse só o Newman, eu ia falar, foda-se, eu falo tudo que eu quero mesmo, não tenho medo de falar a verdade, chego e falo como todo cristão deve fazer. Mas aí, cara, eu comecei a falar, pô, mas isso vai ferrar a vida das pessoas que eu mais amo, e eu não tenho como lidar com isso, eu não tenho como lidar contra um dragão gigantesco que pode destruir a vida das pessoas que eu mais amo. Então, eu acho que ao pouco a pouco o meu discurso começou a tendo que ser mais, assim, polido, o que eu detesto, o que me mata todo santo dia, mas o que a gente pode fazer, entende? Agora eu quero saber, uma coisa, eu lembro até da história, do motivo mesmo, o motivo por você ter criado o podcast. Que eu lembro que você contava uma história dos seus amigos e tal. Conta um pouco mais aí. Cara, o principal, assim, uma coisa que foi muito pessoal pra mim foi quando, já mencionei isso em vídeos, que eu acho que até tirei, porque eu não queria mais, sabe, colocar uma coisa tão íntima assim, tão pessoal pra muita gente que não gosta de mim. Mas como eu tô vendo que aqui é um papo mais de pessoas que gostam do meu trabalho, que igual você, e quem vai chegar aqui não são pessoas de má índole, mas uma das razões principais foi eu ter perdido 2 amigos que eram casados, um era bem casado, mas basicamente a mesma tragédia. Se ferraram completamente em relacionamentos completamente abusivos, ao ponto dos caras tirarem a própria vida. E eu mesmo havia também passado por problemas, mas nada na dimensão deles, né? E foi algo tão recorrente na minha vida, cara. Foi algo que eu vi tantas vezes, assim, na minha vida. Não é relato que eu recebi, porque naquela época eu não era ninguém na internet. Mas era algo que eu vi tanto acontecer. Parecia uma mensagem, assim, Deus me mostrando isso acontecer, me forçando a ver isso tantas vezes que, assim, primeiro que eu perdi a esperança em relacionamento, algo que eu não tenho mais, né? Eu não acho que as coisas são tão ruins igual eu pensava no passado, mas era uma dor muito grande em mim, e eu via que nós homens não tínhamos uma voz, pelo menos não aqui no Brasil, né, cara? E foi o que me motivou. Eu falei, cara, eu senti uma culpa de não ter conseguido ajudar os meus amigos, né? Porque você fica trabalhando, você tem a tua vida, às vezes você esquece, né? Eu falava com eles, mas o quê? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, pela internet, porque eles moravam em outro país. E aí eu cheguei e falei assim, pô, cara, eu acho que se eu não conseguir ajudar eles, talvez outros homens eu consiga, né? E eu acho que eu talvez tenha conseguido isso, sabe? Eu acho que talvez eu tenha conseguido isso. Eu recebi muitos e-mails de homens que chegam e falam, pô, cara, graças a Deus eu caí no seu canal e eu consegui superar muitos problemas e todo o resto. E eu nem vou entrar em casos específicos aqui, mas eu já tentei muitas vezes e eu consegui tirar alguns deles do que eles me diziam ser uma tentativa de tirar a própria vida, né? Eu não sei se eles estavam exagerando ou se era algo real, mas eu sempre tentei ajudar na medida do possível. E se eu for contar
todos os casos, sem brincadeira, eu juro que acho que seria mais de 100 casos. Hoje, infelizmente, eu não consigo lidar mais com casos do tipo, porque eu não tenho mais a estrutura para lidar com isso, porque são muitas pessoas e eu mesmo também não estou conseguindo gerenciar o meu tempo, mas, cara, eu vejo que foi algo positivo, sabe? Tem gente que até hoje me agradece de eu ter feito os episódios que eu fazia no Liberdade Masculina, e mesmo eu tendo uma frustração em não conseguir falar tudo que eu quero por conta dessas plataformas, eu fico feliz em, sei lá, ter falado uma outra coisa que às vezes era só uma experiência de vida que eu trocava, às vezes era só a minha opinião sobre um assunto, mas que de alguma forma ajudou uma pessoa. Isso para mim é o que mais me importa e me deixa alegre, sabe? Eu deixei para trás oportunidades bem grandes de fazer algumas coisas na minha carreira para chegar e ter mais tempo pro YouTube, porque é um troço que me consome aí 70% do tempo que eu gasto trabalhando. Então mesmo assim, assim, o que eu vejo as pessoas falarem, os agradecimentos e todo o resto, os comentários, é algo que para mim não tem preço. Para mim me dá algo muito maior do que dinheiro, me dá algo muito maior do que, sei lá, um contentamento do ego. É o que me dá um propósito, é o que me dá algo muito maior para fazer o que eu tô fazendo, né? Aquela questão, quem tem um porquê consegue lidar com qualquer tragédia. E para mim, eu vejo dessa forma. Como é que foi o relacionamento com os canais, né? Desde de canais menores que o seu até os canais de 2 bilhões ou 2 milhões? Assim, você diz em relação a como eu lido com eles, como que eu converso com os caras, ou minha opinião sobre eles, como exatamente assim? Não, foi a recepção. Que nem você tava fazendo seus podcasts e tal, como é que a galera via, se tinha alguém que te apoiava no início, essas Sim. coisas. Então, cara, sabe, tem algo muito curioso. O brasileiro, de forma geral, mas nem só o brasileiro, que o brasileiro é um caso específico, mas as pessoas atualmente, elas têm uma visão muito limitada de como a influência acontece na internet. As pessoas acham que para você influenciar milhões de pessoas ou ter uma influência na cultura, você precisa ter milhões de seguidores, o que é redondamente errado. Os caras com milhões de seguidores, muitas vezes eles não influenciam nem eles mesmos, eles não influenciam nem as pessoas ao redor deles, porque são pessoas que não sabem no que acreditam, muitas vezes só ficam papagaiando o que eles escutam na internet, né? São pessoas que seguem, ao invés de determinar ou mostrar e todo o resto. Então, mesmo o meu podcast sendo minúsculo, muito melhor do que eu sou agora, e agora eu sou um pouquinho grande, mas mesmo eu sendo um cara muito pequeno no começo, alguns canais muito grandes começaram a me seguir, né? Dá pra ver no YouTube quem te segue, né? As maiores contas, e eu não vou falar o nome deles, até mesmo porque eu acho que é bom para a privacidade deles que eles mantenham uma certa anonimidade em relação a isso. Mas tem canal muito grande que me seguia quando eu tinha 5 mil inscritos. E o cara é um dos fãs que é fã meu até hoje em dia. Até conversou comigo, já falou, pô, cara, eu queria muito te divulgar. E eu chego e falo, não me divulgue. Continue fazendo seu trabalho, eu não quero que você seja cancelado, eu não quero que você seja relacionado a mim pro teu bem. E dessa forma, tem cara que coloca as ideias que eu colocava naquele podcast, hoje em dia, em canais gigantescos, em canais realmente enormes. Então, eu acho que até alguns termos que eu criei, até algumas ideias que eu joguei, isso teve um reflexo na cultura que a gente vê hoje em dia, só que, óbvio, de uma forma bem indireta, porque essas ideias em si não são nem minhas, eu só peguei elas, joguei de forma mais explícita, de forma mais clara, né? É aquela questão, a verdade ela tá aqui, a verdade não tem um preço, a verdade ela tá em todo lugar. Só que as pessoas às vezes só precisavam assim
de um direcionamento que acabou tomando uma proporção bem maior, né? Então é mais ou menos isso. Só que aí, cara, tem um outro lado. Tem um lado também de pessoas que, quando você vai crescendo na internet, tem gente mal intencionada, tem gente que não enxerga o teu trabalho pelo que ele é e tenta ver problema exatamente para poder te xingar, criticar e crescer em cima disso, né? Então, depois dos 10 mil inscritos, comecei a ter um pouco disso, comecei a ter gente querendo achar pelo em ovo, querendo fazer crítica desnecessária e todo o resto. E por muito tempo foi difícil lidar com isso, porque eu sou muito, assim, eu sempre luto muito pela minha honra. Hoje em dia eu já não ligo mais tanto, sabe? Hoje em dia, a não ser que seja uma pessoa que eu vejo que, assim, merece uma resposta e vai responder de forma honesta e sincera, igual, por exemplo, o Cogos, né? A não ser num caso desses, eu mando se ferrar, né? Caso contrário, cara, eu já percebo que tem muita gente que é mal intencionada e começa a querer achar pelo em ovo e xingar sem razão, entendeu? E com